tá? Tá, ok. Então, hoje a gente vai dar início aqui ao curso de Física 2B, certo? O curso de Física 2B, ele tem como principais elementos para a gente ver o movimento harmônico, certo? Que a gente vai começar vendo o simples, mas também vai ver o amortecido, que é pedido, tem várias questões, só que não é difícil. Quando você aprende movimento harmônico simples, o amortecido acaba vindo como simplesmente só um caso, um caso um pouco mais complexo. Na verdade, o movimento harmônico simples é um caso particular do amortecido, que é quando você não tem ali um, uma grandeza, certo, que impede o movimento completo dele, tá? Mas a gente sempre vai começar pelo movimento harmônico simples, porque, querendo ou não, né, ele é mais fácil, né? E aí a gente faz uma subida, né? Essa escalada para cima, né? Mas então vamos lá, é o seguinte, olha só. Se a gente for pensar aqui do termo da questão do movimento harmônico simples, e a gente pode pensar tanto do ponto de vista horizontal ou vertical, mas é mais comum a gente ver horizontal. Então, ó, opa, perdão, o MHS, certo? O MHS, movimento harmônico simples. A gente tem o famoso sistema, certo? Mola massa. Então você tem um sistema, tá? Ele está sobre uma superfície e aí você tem uma mola e você tem uma massa. Nesse sistema, a gente diz que não há atrito ou então que esse atrito ele é desprezível, ao passo de que ele não interfere, o movimento ele decai não seria a palavra, ele se reduz muito lentamente. Então a gente pode considerar que esse movimento seja um movimento, é, como é que eu posso dizer? Um movimento simples, sem amortecimento. E aí a gente vai pensar o seguinte, olha só, quando a gente estuda o curso de Física 1A e Física 1A principalmente, né, a gente faz um estudo da força elástica. E quem é a força elástica? A força elástica é Fel, certo? E aí a gente sabe que ela é definida como K vezes X. E essa definição de K vezes X nesse caso daqui, ela se dá de tal maneira que o quê? X é a direção de propagação e K é a força restauradora. Significa que essa mola ela tende a querer voltar para sua posição de equilíbrio. Então você dá uma forcinha ali, ele sai do equilíbrio, mas ele quer retornar para aquele equilíbrio, tá? Então a gente sabe isso. Outra coisa que a gente sabe é o seguinte, olha só, é, F é igual a menos kx, mas a gente sabe que força também é o quê? É massa vezes aceleração, pela definição aí de Newton, certo? Pela definição de Newton. E a gente pode escrever isso daqui de que maneira? A gente pode escrever tudo isso daqui de maneira vetorial, tá? Caraca, perdi um pedaço da folha. Bom, paciência, tá? Só que é o seguinte, a gente está fazendo todo esse movimento em torno de que eixo? O eixo X aqui, ó, certo? Como é o eixo X, eu poderia escrever o quê? Eu poderia escrever que a minha componente fel, tá? Ela é igual a menos k x na direção y, certo? Ou então m a na direção I. E se eu tiro o módulo dessas duas componentes, e aí só lembrando, o módulo de uma força, certo, é a sua componente Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. E isso daqui se dá por causa de quê? Que a gente tem lá na definição F como sendo Fx na direção Y, mais Fy na direção J. E aí, quando a gente faz essa questão do quadrado, a gente está multiplicando, ou seja, F vezes F, o termo I e J, eles acabam desaparecendo, né? Izinho vezes Izinho é igual a 1. J vezes J também é igual a 1. Eles somem e só sobra o termo ao quadrado. Mas nesse caso daqui, ó, como eu só tenho o termo em x, eu nem preciso me preocupar. A gente sabe que o próprio módulo é essa própria força. Então, ó, eu posso escrever fel, o módulo, como sendo menos kx, certo? Que é igual a massa vezes a aceleração.
aceleração. E aí o seguinte, ó, se a gente for lembrar, aceleração, aceleração, ela é o quê? Ela é a derivada da velocidade no tempo. E a gente sabe o seguinte também, que a velocidade é a derivada da posição no tempo. Uma maneira da gente escrever isso daqui, ó, é o seguinte, eu posso escrever isso aqui como sendo x ponto. É uma maneira de representar. Então, se A é dv sobre dt, eu posso escrever o seguinte, ó, no lugar de v eu boto dx dt. Então isso aqui seria d ao quadrado de x dt ao quadrado. É uma derivada segunda em relação à posição. Se a derivada ao tempo, perdão. Se a derivada primeira da posição em relação ao tempo eu chamo de x ponto, a derivada segunda eu posso chamar de x dois pontos. É só a regrinha de equações diferenciais, tá? De maneira que eu posso pegar aqui e escrever, ó, menos kx vai ser igual a m x dois pontos. Só estamos fazendo aqui essa brincadeirinha, esse arranjozinho aqui, certo? Por que eu estou fazendo isso? Bom, com isso daqui em mente, olha só, a gente pode simplesmente aqui separar os nossos termos, tá? E de que maneira a gente pode fazer isso? Eu posso escrever x, dois pontos, mx, dois pontos, tá? Mais kx, certo? Igual a zero. E essa daqui é a equação do movimento harmônico simples, é a equação diferencial. Só um detalhezinho aqui. Essa é a equação diferencial. Para ser amortecido, a gente vai ver que vai aparecer um termo em relação à velocidade, que vai ser o BV, certo? O BV, que vai ser o BX ponto. Ele não está aqui. Como não tem amortecimento, o B é zero, então ele desaparece e cai no caso simples. Quando a gente for montar a equação, a gente vai ver dessa mesma maneira. Mas está aqui a minha equação, certo? Eu posso também pegar aqui e escrever da seguinte maneira, ó. Eu posso dividir por m, certo? As duas equações por m, de maneira que eu vou ter aqui, ó, x, dois pontos, mais k sobre m, vezes x igual a zero. Só estou escrevendo. A esse termo daqui, k sobre m, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar isso daqui, k sobre m, de ômega ao quadrado. Então, eu vou definir aqui ômega ao quadrado igual a k sobre m. Por que que eu faço essa definição? Por causa que essa grandeza, ômega ao quadrado, ela tem justamente os valores de unidade, de dimensionalidade da razão K sobre M. Então a gente pode fazer isso de maneira, ó, que eu posso chegar ali e colocar o quê? Eu posso colocar o ômega ao quadrado, tá? X dois pontos mais ômega ao quadrado, x é igual a zero. Está aqui a equação do nosso movimento. E o seguinte, eu estou passando essa ideia daqui para você porque às vezes é muito fácil a gente decorar a fórmula. Quando a gente estuda lá, a gente sabe, x de t é igual a vezes o cosseno de ômega t mais φ. A gente sabe isso, mas às vezes você esquece. E às vezes você se lida com tantos problemas, você tem um amortecido e tudo, que ter a ideia da física por trás do problema é tão importante quanto você saber o próprio problema, tá? E aí é o seguinte, esse tipo de problema, ele pode ter o quê? Ele pode ter um conjunto, certo? De segunda ordem, a gente pode ter duas soluções. Duas soluções. Essas soluções nas equações diferenciais são soluções do tipo senos e cossenos. E aí a gente vai ver. Professor, você pergunta, quando é que eu vou saber se eu vou usar seno ou eu vou usar cosseno? Bom, primeiro de tudo, a gente vai ver com calma. Mas isso vai depender da configuração que for dada na questão, certo? E do que você preferir para você naquele ponto. Então, quais são as duas soluções possíveis? Olha só, as minhas soluções possíveis são x, certo? X de t, nesse caso, né? X de t. Eu não vou entrar no caso da solução propriamente dita, que o curso não é de equações diferenciais. Mas, assim, quando você estuda equações diferenciais,
tem aquelas soluções de primeira ordem, todas, e tem as soluções de segunda ordem. E tem as soluções de segunda ordem, quando cai nessa forma daqui que a gente está vendo, ela é uma solução em termos de seno e cosseno. É só uma técnica de resolver, tá? Então, x de t vai ser igual a x0, certo? X0 vezes quem? Vezes o cosseno de ômega t mais φ. Ou seja, esse fator daqui, ó, o ômega, ele acaba entrando dentro do cosseno, certo? E a gente tem esse φ daqui, que é uma constante de fase. Simplesmente isso. Porque às vezes você está deslocado na fase. Ou seja, você não está na posição exatamente centralizada no movimento. Se por acaso você tiver, essa constante de fase é zero. E ela desaparece naturalmente. Mas aqui a gente está dando uma solução com caráter mais geral. Outra maneira de eu escrever isso daqui, o x de t, seria uma solução, ó, eu vou chamar isso aqui de x1, eu poderia escolher um x2, que seria igual a x0, certo? Vezes o seno de ômega t mais φ. E aí vem aqui os seguintes detalhes, olha só, você pode perguntar. Quando eu vou saber qual eu vou usar? Novamente eu digo, depende do que o seu problema lhe der. Mas independente disso, as duas soluções apresentam o mesmo resultado ao final. Não interessa se é cosseno ou se é seno. Por quê? O cosseno, ele é igual ao seno por uma diferença de fase, e a gente vai ver isso, tá? Quando a gente for fazer os problemas, que caiam isso daí, e a gente tem vários problemas que faz isso, eu vou resolver tanto pelo seno quanto pelo cosseno, ok? Então, tá aqui as minhas duas soluções. E simplesmente eu vou escolher uma dessas soluções para mim e vou trabalhar ela de acordo com o que for dado, tá? Então, essa daqui vai ser a minha função, certo? Horária do MHS, do movimento harmônico simples. O movimento composto, aquele termo em x que aparece, ele vai gerar uma exponencial nesse problema. E essa exponencial, ela vai ter uma característica, vai ter um termo aqui, certo? A gente vai ver. Esse termo daqui vai ser o termo de amortecimento. Por quê? Cada vez, quando a gente está fazendo um movimento amortecido, que ele faz um ciclo, o ciclo seguinte é menor. Mas nesse caso da gente que a gente está vendo, como não há esse amortecimento, todos os ciclos têm a mesma dimensão, tá? Pronto, essa aqui é a função horária. Se eu quiser a velocidade, como é que eu faço? A gente novamente viu aqui, ó, velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, eu derivo esse termo. Se eu derivo, olha só, V é igual a d de x sobre dt, certo? O que é que isso aqui vai me resultar? Bom, se eu derivo ali a primeiro, x0 é constante, continua sendo constante, tá? A derivada do cosseno, vou abrir um espacinho aqui, porque você vai ver, ó, a derivada do cosseno é menos o seno, certo? É menos o seno de ômega t mais φ, tá? E aí a gente tem que fazer o produto pelo quê? Pelo, é, pelo fator que está dentro do cosseno. Nesse caso, como a derivada é temporal, apenas o ômega sai. Então, isso aqui, ó, fica sendo o ômega x, tá? Então, para essa com cosseno, a gente obtém essa expressão para velocidade. Se eu escolher ali, eu vou chamar de V1, se eu escolher a solução V2, V2 da mesma maneira, ó, vai ser dx2 dt. Eu vou ter aqui o seguinte, ó, a derivada do seno é o cosseno, então vai ser x0, tá? A derivada do seno é o cosseno de ômega t mais φ. Só que eu também tenho que fazer a multiplicação, certo? Pelo fator ali interno. Então fica x0 vezes ômega. E aí você vai chegar e perguntar, mas professor, a primeira tem um sinal negativo e a segunda não. Tudo que isso quer dizer simplesmente é que o deslocamento deles tem uma diferença de fase. E aí a gente vai ver isso quando estiver fazendo as questões, por quê?
A diferença de fase justamente está aqui, olha só. Por exemplo, eu não estou dizendo que seja exatamente isso, mas eu vou dizer que esse aqui seja o ponto de equilíbrio, o nosso zero. E nesse caso daqui, quando for uma, eu estou atrás do zero. Por exemplo, quando for o caso do seno, eu vou ter aqui essa diferença de fase. Quando for o caso do cosseno, para x1, em um determinado instante eu vou estar aqui. No mesmo instante, para x2, eu vou estar na parte positiva. E aí, o sinal deles sempre vai ser igual. Se eu medir a velocidade em um dado instante, tanto faz se seja V1 ou V2, a velocidade é a mesma, certo? Mas com calma a gente vê isso na questão. E por fim, entendeu? A aceleração, tá? A aceleração, como a gente já havia discutido, ela é justamente o quê? Ela é a derivada da velocidade. Então, ó, vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. E aí a gente agora vai ter o mesmo esquema do jogo de sinal, só que a gente vai inverter esse jogo de sinal. Então, ó, a aceleração 1 vai ser quem? Vai ser a derivada de V1 dt, tá? Isso aqui vai ser igual ao quê? Olha só, derivada do seno vai ser o cosseno, então vai ficar menos x0 ômega ao quadrado, novamente o fator interno ele vai sair, certo? Cosseno de quem? De ômega t mais φ. E para o caso seguinte, vai o outro caso, né, outra solução. Aí agora é o seguinte, ó, a derivada do cosseno vai ser menos o seno, ó, e o sinal ele vai ser negativo, e a gente vai ter x0 ômega ao quadrado seno de ômega t mais φ. Então, está aqui definido o que é a função horária da posição do movimento harmônico simples, tá? Está definido a velocidade desse movimento em um determinado instante e a aceleração desse movimento em um determinado instante. Note que tem um sinal negativo nessa aceleração. Esse sinal negativo é justamente por conta da ideia da força restauradora. Esse sinal daqui está dizendo para a gente o quê? Poxa, eu quero voltar para a posição de equilíbrio. É isso que ele está dizendo. O equilíbrio é o que a natureza procura, certo? Então está aqui as nossas soluções. Quando a gente estudar o movimento harmônico amortecido, que vai ser na próxima aula, a gente já faz questão disso. Que a gente vai estruturar assim. Hoje a gente faz um movimento harmônico simples, resolve uma questão, vai fazer o pêndulo. Como não tem só questão de pêndulo simples, a gente vai fazer o pêndulo composto, caindo no pêndulo simples, faz uma questão, tenta fazer uma questão de ondas estacionárias, certo? E na próxima aula a gente vê o quê? O movimento amortecido. Se não der para ver o movimento das ondas estacionárias hoje, a gente vê o movimento amortecido na próxima aula e as ondas estacionárias, tá? Mas eu preparei uma questão aqui de qualquer jeito. Então tá aqui. Eu encontrei as minhas soluções. Como é que eu vou fazer agora? Depende do que me for dado. Existem umas outras questões, algumas grandezas que a gente deve conhecer. Que grandezas são essas? Período, certo? E frequência. Período e frequência. Você está me ouvindo bem, não tá? O ventilador não está interferindo, não, né? Não, tô te ouvindo bem. Ah, tá. Tudo bem que esse ventilador é forte, entendeu? Aí eu fico preocupado. Não tô Período. nem ouvindo o ventilador. Tá. Período e frequência. Então, se você lembrar de física 1A, quando a gente estuda o movimento circular, a gente faz a definição de período e de frequência lá. E período, eu não vou escrever aqui para a gente não perder tempo, mas período é o seguinte: período é o tempo necessário para que você faça uma revolução. Ou seja, você deu uma volta. No nosso caso, se a gente for considerar o movimento do sistema massa-mola, é o tempo necessário para que quando você tire ele do equilíbrio, vou até mudar de cor aqui, ó, para dizer que ele está saindo do equilíbrio, certo? Que ele saia da posição, certo? Ele volte aqui, ó, retorne, e aí ele volte de novo. Então, quando ele fizer esse movimento de ida e volta, ele sair de um, for para 2 e voltar para 1, tá?
Quando ele fizer um, dois e um, ele deu uma volta completa. Então, isso aqui é um período. Então, é o tempo necessário. E frequência é o contrário de período. Frequência é a quantidade de revoluções que você faz para uma unidade de tempo, certo? Então, período e frequência são grandezas complementares. E aí a gente pode escrever aqui, ó, período T vezes frequência é igual a um. Por quê? Porque elas são grandezas opostas. E aí é o seguinte, ó, período é dado em segundos, certo? Frequência é dado em segundos a menos um, o que a gente chama de Hertz, tá? Em homenagem a Heinrich Hertz, HZ. Simplesmente isso. Se você tem um período muito rápido, você tem ali muitas rotações no curto intervalo de tempo. Mas a gente vai vendo assim. A nossa constante aqui, o nosso ômega, certo? É chamado de frequência angular, tá? Frequência angular. Ômega é a frequência angular. E ele tem como o seguinte, se a gente for lembrar o seguinte, no movimento harmônico simples, a gente tem, se lembrar lá de física 1A, a gente tem que, opa, perdão, V é igual a V0 mais AT, certo? Nesse caso daqui, eu tô variando. Isso aqui é X é igual a X0 mais VT, tá? Então, se eu for escrever angularmente isso aqui vai ser, ó, θ igual a θ0 mais ômega t. E aí o seguinte, se eu dou uma volta completa, o meu t vai ser o quê? Vai ser o meu período. Então eu vou ter, ó, ômega vezes t, só estou escrevendo a equação do outro jeito. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual, ó, a θ menos θ0. Se eu dou uma volta completa é o quê? São 360 graus, e 360 graus é 2π. Então, ômega menos ômega zero vai valer 2π. Então, ó, ômega não, θ, né? Então, eu vou ter que período vai ser igual a 2π, certo? Sobre t. E essa grandeza daqui, tá? Ela está relacionada com aquela outra grandeza. É a mesma grandeza aqui, só que em relação agora ao termo ao quadrado, o ômega ao quadrado. E eu também posso escrever ômega como seno 2π vezes f. Isso aqui vai ser necessário para a gente resolver as nossas questões, ok? Pronto. Feito isso, bora ver um exemplinho aqui. Antes, tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza, então vamos lá. Vamos ver uma questãozinha aqui, ó. O tipo de questão mais simples que a gente pode ver nesse caso daqui, mas são questões que caem na prova. O curso de Física 2B, ele tem uma pequena vantagem para quem é aluno do CEDES. Essa vantagem reduz o seguinte: o padrão de prova do CEDES para Física 2B é sempre uma questão de movimento harmônico simples, certo? Uma questão de pêndulo, uma questão ou de ondas estacionárias, ou então de efeito Doppler. E aí ele pode fazer o seguinte, ele pode fazer a substituição, ele pode botar duas questões de efeito Doppler, uma questão de efeito Doppler e onda estacionária, e uma de movimento harmônico amortecido, vai depender. Mas o seguinte, é certeza que vai cair movimento harmônico, certo? Amortecido ou simples, ondas estacionárias, efeito Doppler, com menor tendência caiu ondas, mas a gente vai fazer, entendeu? Ondas é a outra parte do curso. E sempre também pode cair, e às vezes não caiu quando caiu do outro, né? Mas às vezes cai também. É o pêndulo que a gente vai ver a seguir, tá? Mas vamos lá, vamos fazer essa questãozinha daqui, tá? Olha só o que é que ele está dando aqui. Todas as informações elas estão aqui, que é o seguinte, olha só. Uso e aceleração da gravidade, isso aqui não tem a ver com a gente, é o geral da questão, tá? Certo? Vamos lá. Primeira questão, olha só. Um corpo de massa 500 gramas. Então, vamos colocar aqui os dados, ó. Esse corpinho aqui tem uma massinha de 500 gramas, ou seja, 0,5 quilograma.
está preso em uma das extremidades de uma mola horizontal, tá? Tem um detalhe que é o seguinte: aqui, quando a gente está fazendo esse movimento horizontal, sobre a mesa, a gente tem a seguinte questão: olha só, o peso e a normal estão eliminando essa componente vertical do nosso problema, certo? Só que o movimento harmônico, ele pode ocorrer também se a gente tiver um sistema na vertical. Porém, tem um detalhe. Essa mola, quando for na vertical, para que ela não estique sozinha, ela vai ter que ter um car muito grande ou uma massa muito pequena. Por quê? Se o K for muito grande ou a massa for muito pequena, ela não vai deformar pela força. E aí a gente pode desprezar o, a força gravitacional a força peso no processo, tá? É só uma colocação aqui para ficar atento, entendeu? Mas assim, no geral, a gente vai acabar desprezando essa questão dessa força. Então tá aqui, elas se equilibram e a única força que tem atuando sobre o corpo são as forças horizontais. E aí ele fala aqui pra gente, ó, desliza sem atrito. Como desliza sem atrito, o nosso movimento vai ser um movimento harmônico simples, MHS, ok? Sobre a mesa. Então tá aqui, ó, tudo que a gente precisa saber. Vamos lá. Vamos ver o que a questão diz pra gente aqui, ó. Quando puxado para a direita e solto, ou seja, esse corpo ele vai ser retirado do equilíbrio. A mola vai ser esticada, ela vai vir até aqui, mais ou menos, ó, certo? E ele vai ser solto. No momento que ele for solto, o que é que ocorre? Certo? Ele vai começar a fazer a oscilação em torno do ponto de equilíbrio. Como não tem atrito, essa oscilação ela vai ser feita equidistante desse ponto. Então, ele não vai ir além do que ele foi esticado. Esse é um ponto que a gente precisa ressaltar. Ele vai fazer um movimento em torno disso. E o que é que ele fala para a gente aqui, ó? O período para realizar o MHS, né? O período é de 1 segundo. Então, note o seguinte, ó, ele já dá para a gente aqui T igual a 1 segundo. Ou seja, ele começa aqui, ele vem até aqui, e aí ele volta e só demora 1 segundo. Significa o que com isso? Que daqui para cá ele demora meio segundo. E daqui para cá ele demora meio segundo. Por que, que isso é importante? Sabe? Sem ler mais nada. Porque pelo menos com isso eu posso fazer um gráfico das posições dele. Eu posso saber onde é que ele está, certo? Se daqui para cá ele leva meio, tá? Se daqui para cá ele leva meio, daqui até aqui só, ele vai levar 0,25 segundos. E o mesmo do lado de lá para voltar. Ou então do meio para o lado esquerdo. Tá claro isso daqui? Sim? Beleza. Beleza, certo? Minha letra tá horrível aqui. Eu tô sem costume desde o ano passado, de escrever aqui. Enfim, tá aqui. Olha o que ele pergunta aqui pra gente, ó. Ele pede para calcular a frequência angular do movimento. Então, como é que eu vou fazer aqui o cálculo da frequência angular? Lembrando aqui que a gente definiu, ó, quem é a nossa frequência angular, certo? Tá aqui ela, ó, ômega 2πf, ômega 2π sobre t. E novamente eu vou apelar aqui, ó, professor, esqueci como calcula a frequência angular. Lembra do movimento mais simples que tem, a equação lá do sorvete, S é igual a SO mais VT, tá? Só que a gente chama de X é igual a X0 mais VT, tá? Então vai ser o quê? Teta igual a teta zero mais ômega T. E aí o seguinte, o período novamente, ó, ômega T vai ser o tempo necessário para dar uma volta, vai ser igual a 2π, porque é 360 graus. Ômega vai ser igual a 2π sobre T. Está aqui a frequência
angular, ok? Como é que fica isso daqui? Certo? Isso daqui fica. O período é 1 segundo, então, ó, ômega vai ser o quê? 2π dividido por 1. Isso aqui vai dar para a gente o quê? Vai dar 2π, certo? 2π é 2,3,14, vai dar 3,14, na verdade, né? Vai dar 6,28. Então, isso aqui vai dar 6,28 radianos por segundo. Calculei aqui o ômega, ó, nem precisei de mais espaço do que o que tivesse aqui na folha, simplesmente com os nossos conhecimentos. Então, novamente aqui, deixa eu aproveitar o espaço aqui embaixo, ó. Ômega vai ser 2π sobre t, certo? Vai ser 2π sobre 1. Isso aqui vai dar 6,28 segundos. Tá? Segundos não, perdão. Radianos por segundo. Ou segundo a menos 1. Lembrando que o radiano, ele não é uma unidade, tá? Ele, de fato, não é uma unidade. A gente coloca ali, simplesmente para não colocar como unidade de segundo a menos 1 e não chamar de hertz, entendeu? Eu podia chamar também de hertz, nesse caso. Mas o natural é a gente colocar como radiano por segundo. Então, eu encontrei o ômega, certo? Eu nem vou ler o item letra B lá. Eu sei o seguinte, ó, da nossa própria definição, ômega ao quadrado, opa, que a gente definiu lá no começo, é igual ao quê? É igual a K sobre M. Quando a gente estava fazendo a dedução da nossa equação, a gente encontrou isso daqui, ó. K sobre M, a gente chamou de ômega ao quadrado. Da própria definição do conceito de força. Então, mesmo que a questão não peça, a gente já sabe que a gente pode calcular o quê? Pode calcular a massa. E como é que eu faço isso? Ó, simplesmente a massa vai ser igual. A massa não, a massa eu tenho. Eu quero o K. O K vai ser o quê? M ômega ao quadrado. Quem é que vai ser o K? A constante da mola vai ser a massa, que é 0,5 quilogramas, vezes 6,28, tá? 6,28. Isso aqui vai dar metade, né? Vai dar pi só, vai dar 3,14. 3,14, tá? E aí a unidade disso daqui, se você, aí você chega e você não lembra a unidade, mas você pode perguntar. O ômega não é ao quadrado? Sim? Ô, caramba, ainda bem. Ah, tá vendo aí? Olha os testes que eu faço aí, ó. Certo? Só para ver se você estava atenta, viu? Tá vendo? Ai, não caiu na armadilha. Desculpe, é que acontece. Não, imagina. Então, vai ser o seguinte, tá vendo aqui, ó? Então, a gente vai ter. Opa, calculadora. 2π, certo? Isso daqui elevado ao quadrado, vou usar a calculadora. Vocês nem podem usar. Vai dar 39. Imagina, essa prova pode. Na prova pode? Pelo menos no, na descrição do curso, vinha dizendo que essa prova poderia usar calculadora. Mas eu acho que o celular não, viu? Tem que ser calculadora mesmo. Não, mas eu tenho a Então, científica. ah, tá. Então, ótimo. Isso aqui vai dar 19,74, certo? E aí você pode pensar, e a unidade? Poxa, esqueci qual é a unidade. Mas você lembra o seguinte, ó. Força é kx, tá? Força é kx. E força é o quê? É Newton, e x é metro. Então, a unidade de K é Newton por metro, tá? Então, essa unidade aqui vai ser newtons por metros. E assim você vai fazendo sem ter, sem esquecendo nada, sem perdendo nada, tá? Vamos voltar aqui para a questão.
O item letra B, ele pede a constante elástica da mola, a gente já acabou de fazer. A amplitude de oscilação se a velocidade máxima do corpo é 0,5 metros por segundo, tá? Olha aí. Então, ele dá para a gente aqui o seguinte, ó. A velocidade máxima, tá? A velocidade máxima é 0,5 metros por segundo. Então, ele quer saber qual é a amplitude desse movimento. E aí a gente vai chegar ao seguinte, olha só. A equação da velocidade, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó. V vai ser igual a x, certo? x0, onde x0 é a amplitude do movimento, vezes ômega, tá? Isso aqui vai ser, perdão, x0 ômega seno de ômega t mais φ. Falta menos de um minuto, a gente termina quando voltar o intervalo, tá certo? Tá certo. É já.